Pois é, amiga, ainda falando, né, do clássico, né, vamos ver aqui uma opinião do Nicola, depois o do Samuel falando sobre o próximo jogo, que vai ser amanhã às 19h45, né? Mas antes, deixe like, comenta e compartilhe, ajude aí o canal. O que tem sobre zagueiro no Cruzeiro e o uruguaio? Gabriel, vamos lá. Já surgiram vários nomes, né? Só de São Paulo, dois, Arboleda e Alan Franco. O São Paulo e o Cruzeiro asseguram que nenhum dos dois está na pauta, não há negociação. Sobre outros nomes que surgiram, aquele Valentim Gomes, que pertence ao Vélez, esse está descartado. Primeiro porque o Vélez criou uma série de dificuldades e depois, talvez até mais importante, porque o cara já foi recusado em 2 exames médicos, tá? Então, diante desse cenário, o Cruzeiro não quer gastar um caminhão de dinheiro para um atleta que talvez nem tenha condição de jogar. E pior, talvez jogue agora, mas depois o Cruzeiro não consegue vender. Quando você gasta 10 milhões e 900 mil dólares, você gasta imaginando que esse cara depois vai se valorizar e você vai vender. Agora, você vai comprar alguém que vai ser reprovado nos exames médicos, não há lógica nenhuma, tá? Hoje eu estava tentando, mandei mensagem para 2 pessoas diferentes, fiquei enchendo o saco delas para saber se o Gabigol havia sido multado pela expulsão no clássico contra o Atlético. Ele foi expulso aos 27 do primeiro tempo, expulsão que determinou para mim a derrota do Atlético, a derrota do Cruzeiro para o Atlético. Eu acho que o Cruzeiro tinha boas chances de vencer, o Cruzeiro era melhor do que o Atlético até a expulsão do Gabi, e aquele lance acaba por fazer com que o Cruzeiro perdesse o jogo. E por conta disso, desperdiçasse a chance de eliminar o Atlético na fase de grupos. Mas o que eu consegui apurar até agora é que não vai haver multa ao Gabigol, tá bom? Técnico apresentado, Cruzeiro formalizando o protesto na Federação Mineira de Futebol e aguardando os áudios do VAR. A Federação Mineira precisa enviar ao Cruzeiro ou autorizar que o Cruzeiro tenha acesso ao áudio da arbitragem de Felipe Fernandes de Lima e de Rodolfo Toschi Marques no VAR. A preparação para o jogo de quarta-feira, Cruzeiro tendo aí uma renda líquida importante deste clássico. Claro que o principal era a vitória. Tem muita notícia lá ainda, a repercussão do clássico no nosso centraldatoca.com.br e você pode acompanhar muitos detalhes. Por exemplo, 2 crias do Cruzeiro convocados para a Seleção Brasileira Sub-17. O Cauã Prates, lateral esquerdo, e o Felipe Moraes, atacante. Eles vão reforçar a seleção em amistosos com o Equador nos dias 24 e 27 de fevereiro em Guayaquil. 2 boas promessas aí do Cruzeiro e que foram então convocados pela Seleção Brasileira Sub-17. Tem a arbitragem para o jogo de quarta, diante do Democrata de Governador Valadares. O jogo é em Sete Lagoas. Atenção, hein? 7h45 da noite, é a última rodada. Vai apitar André Schettino ou Policarpo Bento, aqui da Federação Mineira de Futebol. E vamos ver como será a conduta da arbitragem. Daqui a pouco vou falar sobre a reclamação do Cruzeiro, mais uma, né? Que o Cruzeiro faz sobre a arbitragem neste campeonato estadual. Outro número interessante: o Cruzeiro teve lucro com bilheteria no clássico com o Atlético Mineiro. Apesar da derrota, a renda foi de mais de 4 milhões, mais de 60 mil torcedores, e o Cruzeiro teve um lucro aí de quase 3 milhões de reais. 2.998.985 reais e 44 centavos foi o valor líquido que sobrou para o Cruzeiro deste clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. Cruzeiro aí nesse jogo e agora classificado para a semifinal. Na quarta-feira vamos conhecer quem o Cruzeiro enfrenta na próxima fase do campeonato estadual. Tem muita matéria também lá no Central da Toca sobre a entrevista coletiva de Leonardo Jardim. Falou pontos interessantes, brincou sobre o Fabinho. Nos tempos de Mônaco, ele tirou o Fabinho da lateral, colocou o Fabinho para jogar como volante e o Fabinho foi negociado com o Liverpool, uma venda milionária. E alguém até brincou com o Jardim se dá para trazer ele para o Cruzeiro, e ele falou: estamos negociando, quem dera, né? Mas uma boa entrevista, bem consciente, sabe do que precisa fazer e
que tenha todo o sucesso do mundo aqui no Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim, que já comandou o primeiro treinamento na Toca da Raposa 2. Ele até chamou a atenção que estava com uma roupa diferente, né? A roupa da comissão técnica da coleção anterior, o Leonardo Jardim, e muita gente até observou isso. E foi o Leonardo Jardim que pediu à diretoria para utilizar um uniforme ali diferente dos auxiliares e por isso usou o modelo de 2024, ele que estreia na quarta-feira lá em Sete Lagoas, diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. Na entrevista, ele falou sobre a ausência de Gabigol e revelou que ainda não terá o Caio Jorge e não deve ter o Lautaro Dias. O Lautaro vem fazendo um cronograma específico de atividades, porque ele ainda não está 100% fisicamente, talvez não jogue na quarta-feira diante da equipe do Democrata. O Caio Jorge vem fazendo uma espécie aí de pré-temporada agora, já que ele perdeu um tempo, porque acabou tendo um problema no tendão, até jogou diante do Betim, mas ainda não estava 100% e agora deu uma recuada para ficar 100% e voltar bem. É um jogador que o Cruzeiro conta muito, um jogador importante. E neste primeiro contato aí o Leonardo Jardim falou que foi um contato positivo, né? Que ele gosta de ser muito direto, de ser honesto nas mensagens. Então, vamos acompanhar e torcer para que realmente dê tudo certo. Falou sobre ajustar alguns pontos importantes no time que ele observou em materiais e principalmente nesta derrota diante do Atlético Mineiro. Então, Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, já tendo a estreia oficial na quarta-feira e a gente vai acompanhar diretamente da Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Vamos lá, porque o Cruzeiro formalizou mais uma vez uma reclamação na Federação Mineira de Futebol, dizendo o seguinte: o Cruzeiro protocolou na manhã desta segunda-feira na Federação Mineira de Futebol e na Comissão de Arbitragem uma queixa formal a respeito da atuação dos árbitros, sobretudo do VAR, comandado pelo senhor Rodolfo Toschi Marques na partida desse domingo contra o Atlético. No entendimento do clube e de todos os especialistas que se manifestaram publicamente, houve um erro grosseiro em lance ocorrido aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o VAR deveria ter atuado, indicado a revisão do lance que ocasionaria a expulsão de um atleta adversário. Com total descontentamento com o ocorrido, o Cruzeiro também informa que solicitou todos os áudios da comunicação entre o VAR e o árbitro em campo acerca do lance em questão, além de outros momentos cruciais da partida, como a revisão da jogada que culminou na expulsão do atleta Gabriel. O Cruzeiro preza pela lisura da competição e não deseja ser beneficiado, mas, sob hipótese alguma, aceitará ser prejudicado, é o que diz o comunicado do Cruzeiro. Mais uma reclamação na Federação Mineira de Futebol sobre a arbitragem. E aí, o Cruzeiro, ele aguarda e vamos acompanhar. Os áudios ainda não foram cedidos pela Federação Mineira de Futebol. A gente entrou em contato também e aguarda um posicionamento da Federação Mineira, da Comissão Estadual de Arbitragem, sobre esta reclamação plausível do Cruzeiro sobre o que aconteceu no Clássico de domingo. Tá falado, pessoal? Verdade verdadeira, concordo plenamente com o Nicola. Esse jogador, esse zagueiro vai chegar, não sei de onde, ainda acredito ainda que vai ser de fora, talvez do Uruguai, mas esse jogador vai chegar, até porque nós precisamos, né? Com a contusão do João Marcelo, a gente realmente precisa desse zagueiro. E no jogo de amanhã, detalhe, todos os jogos são no mesmo horário para evitar rolo. Mas adianta alguma coisa com a CBF, com a Federação Mineira? Faz alguma diferença? Nenhuma. Inclusive, no vídeo do Nicola, ele fala que o Cruzeiro estava melhor no jogo, né? Iria ganhar o jogo, provavelmente iria ganhar o jogo. Aquela expulsão prejudicou o Cruzeiro. Nem só a expulsão do Gabigol, a não expulsão do Leandro, né?
É aquele pênalti também que ainda tenho dúvida se foi ou não foi pênalti, mas eu acho que teria que ser revisado com mais afinco, porque há realmente o puxão. Mas são coisas que ficaram passadas, do mundo, com a moto, no estúdio na rua, perto da rua. E são coisas que já ficaram no passado, né? Acho que o Cruzeiro vai fazer uma excelente semifinal. Vai ser muito disputado os jogos, seja quem vier. Mas temos condições sim, né, de brigar por esse título aí. E amanhã, né, o técnico estreia, vamos ver, né, quem que ele vai colocar para jogar no lugar do Gabigol, né? Até ainda sem incógnita, não sabemos ainda quem possa ser, uma vez que o Diné, né, vai operar de novo, Caio Jorge machucado, Lautaro em recuperação, então eu acredito que deva jogar Bolassi. Bolassi deve ser o centroavante, jogar improvisado de centroavante. Pode até pintar um Juan Índio, que está treinando junto com os titulares, tá? Pode pintar sim, para esta necessidade. E quem sabe dá certo, não é mesmo? Então, galera, ó, sapeca o like aí, ajuda o canal e acompanha as programações. Hoje sim haverá live às 18h30. Conto com vocês lá. Grande abraço. Fui.